O que é mais importante? A manutenção dos direitos individuais ou a luta contra o coronavírus? Nós não podemos agora ter garantistas de ocasião, que no momento de uma disputa política entre governo federal e governo estadual, vem dizer que esta medida adotada, de alguma maneira, fere o nosso direito, fere a nossa liberdade, fere ao nosso sigilo. Não fere. Suas primeiras considerações, Caio, por favor. Pois é, né? O doutor Augusto falou dos garantistas de ocasião, mas esse dilema, né, entre segurança e liberdade, ele acompanha a humanidade há séculos. Um norte moral que nos ajuda aí a navegar por esse tema foi colocado por um dos pais fundadores da democracia americana, né, o Benjamin Franklin. Ele disse: aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nenhuma coisa nem outra. Coincidentemente, o Franklin ele era um gênio polivalente, ele era muito eclético, né? Ele era político e cientista. E como faz falta hoje nós temos políticos realmente comprometidos com a ciência, a verdadeira ciência, né? Aquela que não cria verdades absolutas, que não abandona a dúvida e que não promove, muito menos se submete ao pânico. Então, quando o Franklin ele fala em liberdade essencial, aí existe uma ideia de gradação, né, nessa liberdade, que como todo direito, o doutor Augusto sabe, não é absoluto. Uma coisa é o cidadão abrir mão consensualmente do sigilo dos seus dados pessoais numa relação comercial privada entre ele, né, que é o consumidor, e as operadoras de telefone. E eu até consigo admitir excepcionalmente, como colocou o doutor, que o governo tem acesso sim a relatórios genéricos de geolocalização, de grupos de pessoas anônimas para monitorar a efetividade das políticas de isolamento e, em última análise, aprimorar aí os serviços públicos. Mas outra coisa é individualizar o monitoramento e passar esse dado para o Estado com a finalidade última de fiscalização para aplicação de multas, de prisões, entre tantas outras ideias absurdas, né, que nós ouvimos nos últimos tempos dos nossos queridos ditadores enrustidos. Aqui sim nós temos uma violação da tal liberdade essencial e é isso que o Franklin não admitia, sacrificar esse direito fundamental por algo menor e passageiro. A pandemia, certamente, ela é transitória, né? O difícil mesmo, a gente está debatendo há muito tempo isso, é de mencionar o seu impacto. Só que esse impacto, ele depende diretamente da forma como nós vamos enfrentar a pandemia. Para desespero dos especialistas de ocasião, aí embarcando na sua expressão, doutor, não tem comprovação científica de que uma quarentena radical vai desacelerar significativamente o ritmo de contágio, muito menos reduzir o número de óbitos. E mesmo que a hipótese dessa quarentena seja bem sucedida, e tomara que seja, a quantidade de vidas poupadas nesses meses pode ser muito menor que as mortes resultantes da queda de renda da população mais vulnerável e do déficit do Estado, que vai perder capacidade de investimento no sistema público de saúde. Todo mundo, né, isso é uma obviedade, todo mundo quer salvar o maior número de vidas humanas possível. Vale para mim, vale para você, vale para o espectador. Mas isso não vai ser possível se a gente abandonar o espírito científico. Né? Se nós tratarmos uma cidade no interior de Santa Catarina, que não tem um caso da nova doença, da mesma forma que a gente trata a cidade de São Paulo, onde estão morrendo centenas e centenas de pessoas. Então, quando nós limitamos o debate público e vamos atrás das soluções fáceis, imediatas, radicais para problemas complexos, o que acontece é isso. Uma sociedade trancafiada em casa, em pânico, enquanto políticos autoritários e oportunistas se aproveitam do nosso medo para bater a nossa carteira e exercer cada vez mais controle sobre as nossas vidas. Foi o alerta que você fez no final da sua fala, doutor. Mas assim, esse recado ele já foi dado no século XVIII. Vou repetir a frase: aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nenhuma coisa nem outra. E no nosso caso, essa segurança passageira é só uma promessa sem comprovação científica feita por políticos. Então, quem quiser, que acredite. Bom, vamos lá, né? O que a gente pode fazer para salvar essas empresas aí no Brasil? Em primeiro lugar, eleger políticos melhores, né? Que atendam o interesse público e não simplesmente os interesses do serviço público e do próprio governo. A elite política aqui no Brasil, ela criou duas classes de cidadão. O que trabalha no setor privado e o que trabalha no setor público. E aqui, obviamente, eu tenho que fazer uma generalização baseada em valores médios. Mas para o setor público, que, claro, é financiado pelo setor privado, os políticos reservaram alguns privilégios especiais, né? Então, estabilidade no emprego, benefícios previdenciários e salários acima do valor de mercado. Entre os integrantes do setor público, você tem aqueles super privilegiados, né? A alta cúpula dos poderes executivo, judiciário, legislativo, entre eles os próprios políticos, né? Então, a gente está falando de servidores cujos salários ultrapassam R$20 mil e compõem a maioria dos 1% mais ricos do Brasil.
Aí a gente se pergunta, né, qual a colaboração dessa casta, né, vamos chamar assim, para o esforço econômico e fiscal no combate à pandemia? Nenhuma, né? O mínimo que essa elite tinha que fazer, se tivesse um pingo de moralidade, era cortar na própria carne e reduzir progressivamente os seus vencimentos, pelo menos durante o isolamento. Né? Quem ganha mais, paga mais. E ajudaria muito, porque o maior custo do Estado brasileiro, depois de despesa financeira e previdenciária, é com folha de pagamento. Mas não. A elite ela prefere viver em estado de perpétua contradição. Ela mantém a sua renda intacta, enquanto proíbe o autônomo de trabalhar e sustentar a sua família. Aliás, né, eu já citei isso aqui, o jurista Modesto Carvalhosa, ele observou que esse é um novo privilégio do setor público. Ele chama de imunidade financeira ao vírus. Mas não é só isso, né? Agora eles estão desenvolvendo também imunidade fiscal. Ontem, numa votação vexatória, vergonhosa, a Câmara, por uma maioria constrangedora de 431 votos, aprovou aquele seguro imposto, né, para o ICMS e para o ISS. Tudo que os estados e municípios deixarem de arrecadar, agora o governo federal vai ter que bancar com o dinheiro dos nossos impostos. E a imprensa tem noticiado isso como se fosse um projeto de socorro aos estados. Não é socorro, isso é arrego aos estados. E foi aprovado por puro oportunismo político, já que esse ano é ano de eleição, ou melhor, de reeleição municipal, porque é nisso que eles pensam. E pior que isso, é só mesmo o presidente da Câmara que decidiu não votar o destaque que destinava 3 bilhões de reais para o combate à pandemia. E por que será que o Brasil perdeu essa verba que seria suficiente para montar mais de 22 mil leitos de UTI ou para comprar 30 mil respiradores? Porque esse dinheiro tinha que sair das campanhas para eleição municipal, ou melhor, de novo, reeleição. Então, só para fechar, desculpa ter me alongado, percebam o quanto é vulnerável, né, o autônomo, o desempregado, o pequeno empresário do setor privado. Eles estão passando perrengue para conseguir algumas migalhas do governo. Né? Enquanto isso, a elite recebe em dia, sem desconto, e ainda vai usar dinheiro público para fazer campanha. Ou seja, além de imunidade financeira, além da imunidade fiscal ao vírus, agora tem político que desenvolveu imunidade moral. E a única coisa que explica o egoísmo e a falta de empatia deles com o povo brasileiro é isso, imunidade moral. Augusto, por favor. Bom, tanta informação que eu não sei nem por onde começar, mas eu vou começar respondendo a pergunta. Com relação às outras informações do Caio, fundo eleitoral, todas aquelas coisas, eu vou me limitar a dizer que no momento adequado, quando isso for mais pauta do nosso debate, eu vou ter o maior prazer de discutir. Sim, uma informação então para esse debate, com o que o Caio colocou, no fim da tarde, mais ou menos, nesse horário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, sobre esse socorro, né, aos estados e municípios, muito citado na resposta do Caio, ele disse que toda a repercussão negativa do governo é que o governo estava querendo criar um conflito político federativo, eleitoral, na verdade, que as eleições seriam em 2022. Então, eu já coloco para o Caio e depois esse elemento também, se o Augusto quiser, pode ser repercutido. Tem outros elementos que eu vou colocando na nossa conversa, fatos, né? Elementos são fatos. Caio, por favor. Bom, eu não acho que a minha fala inicial sobre esse tema fugiu do assunto do debate, até porque, em última análise, a gente está falando da mesmíssima coisa, né? Recursos escassos, verbas escassas, verbas públicas. Toda essa dinheirama a qual o doutor Augusto se referiu, ela tem uma origem comum, que é o quê? O seu bolso. Estou falando diretamente aí com o espectador da CNN. Né? A origem é a mesma. O recurso é escasso. No curto prazo, o governo, seja ele municipal, estadual, federal, ele tem duas formas, né, de fazer frente a essas necessidades econômicas. A primeira é se endividar e a segunda é aumentar impostos. Só que, invariavelmente, no médio prazo, essa dívida se converte em impostos também, porque isso é uma responsabilidade pulverizada. Né? Então, é óbvio que a gente não quer ver empresas fechando. Né? O dado do Sebrae fala em 600 mil empresas fechando as portas, cerrando as portas. Tem contas que levam os números atuais de desemprego entre 9,5 e 20 milhões de novos desempregados no Brasil. Então, assim, é uma situação gravíssima. Obviamente, tem que ser destinados recursos, principalmente para a questão de capital de giro, com linha de crédito. Eu já divulguei isso aqui amplamente, só que não adianta. Isso, de certa forma, é enxugar gelo. Se a mentalidade da elite política brasileira for de tratar os cidadãos como se eles fossem separados em duas classes, ou seja, o setor privado e o setor público. É uma pena
É uma pena, doutor, que você não entenda o alcance da minha colocação, porque essa é uma das raízes do problema. Pesquise quanto que o governo federal gasta percentualmente em folha de pagamento e você vai ver que uma redução aí de 10% nessa folha teria um impacto gigantesco no orçamento. A gente está falando do quê? De uma PEC de guerra. Não é essa a terminologia que a gente está usando? Então, a gente não pode se dar o luxo de jogar 3 bilhões fora, porque é exatamente isso que a gente está fazendo agora. A gente devia estar destinando isso para salvar vidas humanas. Não é a nossa defesa aqui o tempo todo, não é o nosso denominador comum. Afinal de contas, querer salvar vidas humanas, isso só se faz com verba pública, que é um recurso escasso. Então, enquanto a gente não mudar o mindset dessa elite política, que inclusive rejeitou um outro destaque, que falava justamente em promover cortes no setor público só para funcionários que ganhavam mais de R$6 mil e fazer isso progressivamente, especialmente para aqueles nababos, né, contemporâneos que ganham acima do teto constitucional, que, pasme, espectador da CNN, é de R$39 mil, certo? Mas a gente tem aqui, inclusive, o doutor conhece bem essa realidade, né? Do Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, todos ganhando acima de R$40 mil, no caso do Rio de Janeiro, R$60 mil. Quero ver, já cancelaram o Vale Peru de Natal do TJ do Rio de Janeiro? R$2 mil para 15 mil servidores? Quero ver se isso vai ser cancelado. Eu quero ver se foi cancelado o Bolsa Livro no TJ de São Paulo, R$5 mil para comprar livros, softwares, esse tipo de coisa. É disso que eu estou falando. Então, enquanto a gente não mudar essa mentalidade, enquanto a elite política não olhar com carinho para o setor privado, aí esse país não vai para frente. Sim, só para passar a palavra para o Augusto, por causa da divisão de tempo. Sim, eu não gosto desse discurso de só falar mal da classe política como se eles não estivessem fazendo nada. O Estado de São Paulo, especificamente, tem uma série de projetos de cortar gastos excepcionais, com eventos, com publicidade. Hoje é uma matéria longa na Folha de São Paulo mostrando o que o governo do Estado de São Paulo pretende fazer. E outros governos, como por exemplo, até da própria cidade de São Paulo, a Câmara dos Vereadores, há vários projetos de cortar salário. Então aqui não adianta a gente ficar só pegando e falando classe política, elite política, parece que eles não estão fazendo nada. Óbvio que poderiam estar fazendo mais, concordo com você, mas alguma coisa sim já está sendo feita. Eu não gosto dessa linha, e a gente vai divergir aqui em vários momentos sobre isso, de demonização da política, como se só estivessem fazendo coisas ruins. Doutor, a gente há iniciativas, mas são fatos. Eu estou te falando fatos. Não, você está falando o governo do Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo vai cortar custos aqui. O governo do Estado de São Paulo vai cortar custos aqui. Isso é um fato, Caio. Isso é um fato, Caio. Não adianta defender. Isso é um fato. Não estou defendendo ninguém. Não estou defendendo ninguém. Eu estou contando para você um fato. O governo do Estado de São Paulo vai cortar custos, vários custos. Então não adianta a gente chegar aqui e sair falando, ninguém faz nada. As pessoas fazem sim. Mas eu não estou falando que ninguém faz nada, eu estou criticando quem faz errado, doutor. A gente concorda criticando quem faz errado. Tudo bem. E assim, eu acho legítimo você elogiar iniciativas, mas o que a gente tem no frigir dos ovos é que o parlamento brasileiro se recusa a dar R$3 bilhões para a pandemia. A gente tem que eles jogam nas costas do governo federal, então, portanto, do contribuinte brasileiro, uma farra fiscal nos estados, em pleno ano eleitoral. É óbvio que eles querem uma carta branca orçamentária para poderem gastar isso, governadores e suas bases eleitorais municipais. É óbvio o link entre essas coisas. Caio, o tempo era do Augusto. O tempo era do Augusto, então, se o Augusto não for complementar, eu quero colocar mais um elemento também, informação nesse debate. Augusto, você vai complementar? Não. Obrigado. Então, sobre o que os políticos não fazem, vamos relembrar, recentemente foi uma proposta, isso para os debatedores, Caio e Augusto, uma proposta do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de corte em todas as esferas, de salários de 25%, inclusive os parlamentares, mas essa proposta rapidamente foi rechaçada e negada pelo Judiciário. Isso eu coloco já para vocês aí mais um elemento no debate. Entendo a sua informação, Mona Lisa. O destaque ele não foi colocado em pauta, e justamente por isso era um destaque que ia incorporar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, talvez até para conseguir contornar esse óbice da alta cúpula do Judiciário, obviamente interessada em não reduzir a sua própria renda, o que é lamentável do ponto de vista de empatia. Mas, que bom que a gente concorda pelo menos nisso, e a gente tem que ser muito vocal, doutor, em relação aos abusos, porque, de novo, a gente tem dois Brasis. Você tem o Brasil que está se sacrificando, que está perdendo renda, e você tem o Brasil que efetivamente não abre mão de absolutamente nada.
Então, não adianta colocar a pecha de que eu só critico e tal, porque isso não é uma verdade. Mas é óbvio que se eu estiver num ambiente em que essa elite esteja sendo só elogiada, eu tenho que puxar a corda para o outro lado e puxar a orelha dos nossos políticos.